Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Que bom te ter aqui mais uma vez. E se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luciana e se o seu desejo é por mais de Deus, por intimidade com Deus, por buscar mais da sua palavra, você chegou no lugar certo. Seja muito bem-vindo. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que nos cura, que nos transforma de dentro para fora, que nos liberta. Ela que é muito mais do que um livro antigo, cheio de histórias e regras. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Acho que você já sabe de que eu tô falando, não é? Sim, hoje eu vou falar sobre ela. A palavra de Deus. E você sabia que ela é um diálogo entre Deus e nós, suas criaturas? E é através dela que Deus abre o seu coração, se revela e se derrama do seu mais puro e perfeito amor por mim e por você. E o meu objetivo hoje é que você saia desse vídeo totalmente inundado por esse amor e desejoso de conhecer mais do que tem aqui e do que Deus vai falar com você. E claro que hoje nós vamos começar por ela. Olha só o que Deus quer te dizer hoje. No Salmo 119, dos versículos 97 a 101. Vamos lá? Como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornaram mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. E na nossa caminhada cristã, é muito importante que você saiba que tudo precisa começar pela palavra. Como podemos dizer que somos cristãos se a gente não parar nenhum momento do dia para ler e meditar na palavra de Deus? Quando amamos alguém, a primeira coisa que a gente faz é demonstrar que a gente ama de alguma forma, demonstrar interesse, não é verdade? E a gente dá valor àquilo, porque é importante para nós. Talvez você conheça aquele versículo que diz, que é Mateus 6:21, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu queria que você meditasse um pouquinho nesse versículo, porque se você parar para dar uma olhadinha, aqui Jesus não está falando simplesmente de riquezas materiais. Não, porque logo em seguida ele fala em se amultuar riquezas no céu, que são riquezas espirituais. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para ler a palavra. Mas a verdade é que quando algo é importante para a gente prioriza de alguma forma. É ali onde está o nosso tesouro. Naquilo é que a gente vai priorizar. Em Isaías 44:3, Deus diz algo importantíssimo para a gente, que Ele derramará água sobre o sedento, sobre aqueles que têm sede dele, sede de conhecer a palavra. É impressionante, mas quanto mais a gente valoriza a palavra de Deus, que a gente mais tem sede, que a gente mais busca meditar e tentar entender, tentar ir mais fundo, Deus se derrama em nós. Há uma entrega total da parte de Deus para cada um de nós, para todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Lembra quando Jesus diz para não jogarmos pérolas aos porcos? Deus age da mesma forma. Ele valoriza aqueles que têm sede, valorizam a sua água e não vão desperdiçá-la. Aqueles que valorizam cada uma de suas pérolas e vão lhe dar o verdadeiro valor. E não adianta, minha gente, querermos nos enganar
Em João 5,39 diz que não existe outra forma de conhecermos a Deus se não for por meio da palavra. Eu não sei se já aconteceu com você. Se aconteceu, coloca aqui nos comentários para mim. Mas toda vez que eu paro para ler a palavra, Deus me conduz a uma intimidade maior com Ele. É como se Ele estivesse ali falando de forma clara para mim. E é essa intimidade que nos faz ter sede de buscá-lo. Então, se você ainda não tem nenhum momento do dia que você para conversar com Deus, para louvar Ele, para ouvi-lo, comece lendo a palavra. Eu tenho certeza que essa é a melhor forma. Porque Ele vai falar com você e você vai querer falar com Ele. É algo natural. Muitas pessoas acham que Deus vai jogar do céu ali, vai colocar no nosso coração o desejo e a vontade por buscá-lo. Não. O Espírito Santo já está em nós. Somos nós que devemos ir na direção dele. Ele já está ali. Na hora que você precisar, ele está ali. E ele vai se derramar se você for ao encontro dele. Nós precisamos ser intencionais quando se diz respeito à busca por Deus. Quanto mais você buscar, mais ele vai ver o seu desejo de estar perto dele, de querer saber mais dele, de ir mais fundo. Em Mateus 4,4, olha o que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você se alimenta todos os dias? Você alimenta o seu corpo todos os dias? 3, 4, 5 vezes, 6. E por que você acha que o seu espírito não precisa ser alimentado? Sabe, assim como o nosso corpo ele se fortalece quando a gente se alimenta bem, é a mesma coisa que acontece com o nosso espírito. Muitas pessoas não entendem, mas elas querem viver sem buscar Deus, sem conhecer sua palavra, sem se alimentar, sem ir se fortalecendo. E quando chega o dia mau, o dia das dificuldades, das dores, elas não sabem para onde correr, porque elas estão fracas e sedentas. Elas se perguntam: onde está Deus? Senhor, onde o Senhor está? Por que está acontecendo isso comigo? Porque elas não se fortaleceram antes. Quando você vai conhecendo a Deus e se fortalecendo e entrando em intimidade com Ele todos os dias, você não se sente só, você não se sente desamparado. Você entende quando algo acontece que não era talvez o que você queria, porque você sabe que você está no centro da vontade dele e que ele está vendo todas as coisas e ele está te direcionando para o que é bom, porque a vontade dele é melhor para nós, é boa, perfeita e agradável. Então a gente desconfia e descansa. É diferente de quem não conhece. E você só vai conhecer a Deus se você ler a palavra, meditar na palavra e vivê-la todos os dias. E como se ter fé em Deus, como realmente acreditar que Ele existe sem ler a palavra, sem conhecer o que Ele nos diz, sem saber quem Ele é. O que a Bíblia diz sobre isso? Em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos diz que o justo viverá da sua fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E assim que terminar esse vídeo, eu te encorajo a vir aqui na descrição do vídeo e clicar no link que eu vou deixar aqui para vocês, da playlist que eu tenho falando sobre fé, para vocês irem mais fundo nesse assunto. Não deixe de conferir. Eu acredito que você saiba que em Romanos, Paulo nos diz que nós só seremos salvos se nós tivermos fé em Cristo Jesus. Nós não seremos salvos por nossas obras, pelo que nós fazemos, pelos nossos méritos e esforços. Não. Somente pela fé em Jesus Cristo. E como é que a gente vai ter fé em Jesus Cristo se a gente não conhece?
se a gente não busca conhecê-lo. À medida em que a gente vai conhecendo a palavra, na nossa caminhada cristã, Deus ele vai regenerando o nosso espírito. Ele vai nos purificando, nos limpando, para que nós sejamos salvos. E eu tenho uma playlist que eu gravei aqui também, que eu quero muito que você escute, sobre salvação. Eu explico do início assim como é todo o processo de salvação, de como ser salvo. Eu vou estar também deixando o link aqui embaixo na descrição para você, tá bom? Não se engane. Não será deixando a Bíblia aberta em cima da estante da sua sala, ou parando para ler alguns versículos, alguns capítulos, uma vez ou outra perdida, que vai te aproximar de Deus. Você precisa ter sede. Você precisa do alimento diário. Lembra que Jesus disse? O pão nosso de cada dia. Você precisa desejar, ouvir, conhecer a voz dele, porque ele se manifesta para cada pessoa de forma diferente. Ele fala com cada um de nós de forma diferente. Podemos ser como Jó, quando ele diz que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Você quer conhecer Deus só de ouvir falar? Ouvir outros pregando, outros vídeos, outros falando? Deus tem um maná preparado exclusivamente para mim e para você. Tem gente que, não sei se você já ouviu, que fala assim, nossa, eu por anos na minha vida eu li a Bíblia, eu li isso aqui, mas eu não conseguia compreender. Parecia que não tinha esse versículo aqui, eu não via. Mas sabe o que é a verdade? É que Deus, ele, cada vez que você lê aquele mesmo versículo, ele se manifesta de uma forma. Ele fala algo diferente naquele dia, sobre aquele mesmo versículo. E isso é incrível, porque isso mostra para mim e para você que realmente a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai lá dentro da sua alma e te cura. E sabe, através desse canal, eu tenho buscado isso. É o que eu tenho mais desejado. É tentar fazer com que você busque viver nesse lugar de intimidade. Que você anseie mais de Deus. Que é o que eu tenho buscado viver a cada dia. E é tão bom quando a gente ouve, né, que as pessoas comentam que esse vídeo me edificou nisso, me fez agir dessa forma, ou eu tenho buscado mais ler a palavra, eu assisti o vídeo tal e foi tão bom para mim, tão edificante. Por isso que eu queria pedir para você, sempre que você ouvir os vídeos aqui do canal, deixa um comentário. Isso incentiva a gente, nos anima a cada vez mais estar trazendo mais conteúdo. E inunda o meu coração de alegria. E eu tenho algo também muito importante para te dizer. Você sabia que muitos ateus leem a Bíblia simplesmente para gravar ou para poder discutir com cristãos, mostrar que sabe, que conhece? Mas sabe o que eu acho lindo? É como Deus faz todas as coisas. Quando a gente lê a palavra com outras intenções que não sejam de buscar a Deus, de coração transparente, com a intenção certa, Deus não vai se revelar. Nós vamos estar lendo letras mortas, como ler um livro normal. Por isso que sempre quando você for ler a Bíblia, convide o Espírito Santo para ler com você. E se você não sabe quem é a pessoa do Espírito Santo, eu vou estar deixando um link da playlist que eu tenho aqui falando tudo sobre o Espírito Santo, que você precisa assistir, tá bom? Porque é de extrema importância você saber quem é o Espírito Santo. E eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tá?
mas Ele é Deus. Mas você precisa saber sobre o Espírito Santo e caminhar diariamente com Ele. É Ele quem vai te instruir em todas as coisas, inclusive na leitura da palavra. Ele vai te dar discernimento na hora que você estiver lendo. Vai falar aos seus ouvidos. Em Coríntios 4:4 diz que Deus ele cegou o entendimento dos incrédulos, olha só, para que eles não vejam a luz do Evangelho. Por isso que quando uma pessoa para ler a Bíblia de qualquer jeito, com outras intenções que não seja de buscar Deus, ela não consegue entender. Ela precisa do Espírito Santo. E eu acredito que você saiba quem é o Deus desse século: Satanás. Ele cega o nosso entendimento e ele influencia a mente das pessoas para que elas não creiam e não enxerguem a verdade que está na palavra de Deus. E conhecer toda a verdade sobre Jesus Cristo, que só Ele salva, cura e liberta. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E tem tanta gente se perdendo, buscando outros caminhos e dizendo todos os caminhos levam a Deus. Não, não são todos os caminhos que levam a Deus, isso é mentira. Somente por meio de Jesus Cristo nós chegaremos a Deus, nós seremos salvos. E você precisa entender isso de uma vez por todas, para não cair mais em enganos. E não é viver de religião, de regras, posso isso, não posso aquilo, não. É buscar pelo amor de Deus, pelo amor à sua palavra. E naturalmente Ele vai te mostrando todas as coisas. Deus, Ele é doce, Ele é gentil, Ele é educado. Ele não vai te forçar nada. Ele não vai te condenar nem te julgar. Porque Ele te ama muito. E Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para dar a vida dele por você, para que você fosse salvo. E sabe, eu fiquei um tempo meditando num pequeno versículo que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Que é um versículo que é muito conhecido de todos nós, né? E aí eu fiquei pensando, então se qualquer pessoa que conhecer, que lê a Bíblia, ela vai conhecer a verdade e a verdade vai libertá-la. Mas logo depois me veio na mente esse versículo que está em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, a intenção do nosso coração é que determinará aonde nós iremos chegar. Quando a gente lê a palavra de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, crendo que o Espírito Santo está ali nos direcionando, é como se as escamas que antes tinham nos nossos olhos caíssem e tudo nos fosse revelado. E por isso que isso só acontece aos pequeninos, que Jesus fala, os pequeninos, que são realmente aqueles que o buscam de coração. E isso é preciosíssimo. Sabe por quê? Porque à medida que o nosso coração vai se abrindo e a gente vai desejando cada vez mais o conhecimento com as intenções certas, nós vamos caminhando cada vez mais fundo naquilo que Ele tem determinado para cada um de nós. Eu tenho sentido muito forte no meu coração de começar a fazer vídeos de estudo da palavra, meditando na palavra. Eu cheguei a fazer um ou outro aqui, né, no canal, mas eu quero que se você tem interesse de estudar a palavra junto comigo, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Eu quero estudar a palavra junto com você aqui no canal. E você pode colocar também qual livro que você gostaria de estar estudando junto, que você tem mais curiosidade. E se esse vídeo foi importante para você, se te edificou de alguma forma, não saia sem deixar sua curtida. É só clicar no joinha aqui embaixo.
vai ser muito importante para o canal. Porque o YouTube só entende que as pessoas estão gostando do vídeo daquele canal quando elas assistem, curtem, compartilham, deixam um comentário. E se você estiver gostando realmente, ajude-nos a avançar. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo.